Programa Conexão começando e nessa semana vamos falar sobre construir um mundo melhor. Isso tem tudo a ver com educação e também, de certa forma, religiosidade, os valores que cada pessoa carrega. Bom, a gente vai contar tudo isso baseado na história da Congregação das Irmãs do Imaculado Coração de Maria, que tem tudo a ver com essa capela que fica bem no centro da cidade. Quer saber mais? Confira a partir de agora. Amazing Grace, how sweet the sound that saved. E para falar com a gente então desse tema, nós convidamos a diretora aqui do Colégio Puríssimo, a irmã Inês Terezinha, que faz parte da congregação. Muito obrigado por estar aqui com a gente, viu, irmã? Eu que agradeço. A gente vai falar então dessa congregação que já tem bastante tempo de estrada, mas eu quero saber como que tudo começou, qual que é a história da congregação? Olha, tudo começou com Bárbara Marx, uma jovem que morava na Áustria e que teve a inspiração, a ideia e a garra também de fundar uma congregação. Reuniu um grupo de moças e estava tentando abrir essa congregação na Áustria. Como lá ela não conseguiu fundar essa congregação, ela procura um outro país. E ao sair da Áustria, o primeiro navio que sai vem para o Brasil. Isso a gente está falando de quando? De 1947. Então, faz bastante tempo, faz alguns anos. E essa realidade toda daquela época, só para a gente entender, teve essa dificuldade então de criar a congregação lá na Áustria, e daí elas vieram aqui para o Brasil, ou seja, era na busca mesmo de seguir o caminho? O que foi? Sem dúvida, era isso mesmo. Tanto é que uma delas escreve: chegamos ao Brasil sem conhecer a língua, sem dinheiro, mas com muita fé e confiança em Deus. E o objetivo delas era atender, ajudar alguma necessidade da realidade onde elas estavam. Lá na Áustria, a necessidade eram empregadas domésticas. Chega aqui no Brasil, elas enxergam muita criança abandonada, porque houve aquelas pestes de febre amarela, as crianças ficavam órfãos e não tinham onde ir. Então elas se empenham com essa missão. E aí a congregação começa e a meta, o objetivo, a proposta delas era fazer sempre e em tudo a vontade de Deus, atendendo as pessoas mais necessitadas no momento e no local onde elas estivessem. Isso que eu ia querer saber de você. Qual que é o carisma da congregação hoje, Qual que é a mensagem, qual que é a missão que vocês têm para passar? A nossa missão é esta, em tudo buscar a vontade de Deus, na missão, nos projetos de educação que a gente tem. É engraçado a gente falar disso, porque muitas vezes o público que nos assiste conhece aqui a história de Rio Claro, o pessoal de Rio Claro e região, mas a congregação está presente em vários lugares, no Brasil e no mundo, irmã? Está. Ela está no Brasil, em quase todos os estados. Ela está nos países mais necessitados, a África, o Haiti, e nós temos também uma casa em Roma, mas essa de Roma é mais até para manter um contato com a Santa Sé, mas não tem um envolvimento de pastoral lá. E a gente estava falando justamente sobre a missão, sobre o carisma das irmãs, isso há muitos anos atrás. Hoje em dia, você acha que as coisas mudaram muito? Vocês têm novos desafios? Que tipo de reflexão a gente pode fazer dos dias atuais? Nós temos muitos desafios hoje, mas o carisma de Bárbara é muito presente, é muito atual e se vive ele perfeitamente nessa realidade. Os jovens que conosco estudam, que conosco estão, as pessoas que conosco trabalham, também sentem essa atuação de Bárbara muito presente, esse jeito de ser e de fazer hoje muito atual. Que recado você acha que a Bárbara Marx, lá de antigamente, teria para passar para as gerações de hoje? Acho que o de sempre, a vida em primeiro lugar. Vida com dignidade, com honestidade, valores. E você acha que falta isso hoje em dia? Muito. Acho que é uma busca constante e se outras coisas existem é porque faltam essas que são
essenciais, né? E como que a gente pode buscar, você melhor do que ninguém pode falar disso, de contas, quanto tempo de vida a senhora tem já dentro da igreja? Na vida religiosa, 47 anos. E como que faz você, que já tem 47 anos de vida religiosa, como você acha que a gente consegue, dentro de nós, buscar um pouquinho disso, buscar um pouquinho de atitudes que vão melhorar o próximo? Olha, eu acho que é nessa convivência harmônica, nessa busca de valores essenciais que hoje estão muito perdidos, né? Eu acho que temos assim muito caminho e a gente percebe no jovem, percebe na pessoa que trabalha com a gente, nos adultos que trabalham conosco, que hoje isso é uma necessidade, inclusive uma necessidade de parar, de refletir, de fazer uma oração, de pensar de novo, de dialogar. Acho que isso é muito importante. A irmã Inês, que começou lá há 47 anos atrás, a irmã Inês de hoje, o que você aprendeu nesse meio de caminho? Nossa, muito. Muita coisa. A gente... E depois o estar em diferentes lugares, né? Você é natural da região sul, natural né? da região sul. Trabalhei em diferentes cidades lá no sul. Chegando aqui, sempre com contato com outras pessoas, a gente cresce muito e a gente tem recebe muito. A gente dá um pouco, mas a gente recebe muito. E é muito gratificante. E a gente está falando tanto, né, da questão da educação, de lidar com essas questões, né, principalmente da construção. É a base isso, né, irmã? A gente está construindo o futuro, a gente pode falar assim? Sem dúvida. Onde a gente pode fazer alguma coisa, né? Se no início da vida, os anos que essa criança cresce, fica adolescente, fica jovem e sai para a vida, se a gente consegue colocar alguma coisa uma semente boa, tenho certeza que isso é muito válido e é muito importante. Eu acho que o que a gente sempre fala aqui no programa também é essa mensagem que a gente deixou aqui hoje. O amor, primeiro de tudo, é essencial, tanto em passar essa mensagem da vida religiosa, como também de deixar o próximo. Eu queria que você deixasse um recado para quem nos assiste, justamente nesse sentido. Quando a gente fala desse carisma de vocês, desse amor todo, o que a gente tem que parar para refletir e aplicar no nosso dia? Eu acho que descobrir todas aquelas coisas boas que existem dentro do ser humano e essa convivência, essa partilha de vida, isso é muito importante. E essa vivência do amor, um amor que se transforma em serviço, em aceitação, em diálogo, em cuidados que são muito importantes. A gente sabe que a vida não está fácil para ninguém, né? A gente sabe que todo mundo tem muitos problemas e cada vez mais os problemas estão se tornando maiores. Dá para ter esperança ainda? Sem dúvida, a esperança é fundamental. Se a gente acredita, se a gente aposta, eu tenho certeza que dias melhores estão pela frente, ou então a gente tem condições de buscar outros caminhos para a vida estar sempre em primeiro lugar. E mesmo que esses dias melhores, às vezes, sejam um pouco encobertos ali, dá pra gente transformar, não Sem é, irmã? dúvida, sem dúvida. Irmã, muito obrigado por conversar com a gente. Adorei conhecer um pouco mais da sua história, conhecer mais da história da congregação. Eu acho que são mensagens como essa que fazem tudo valer a pena, né? De saber que sempre existe um caminho e vocês são a prova viva disso, né? Há tantos anos aí na missão e tudo mais. Muito obrigada, eu que agradeço. E a gente está falando aqui sobre a questão da educação, falamos muito da educação e como vocês sabem, os missionários claretianos sempre se preocuparam muito com isso. Não é à toa que recentemente teve um evento para discutir as obras pastorais para deixar tudo em ordem e trazer novidades. Agentes, coordenadores de pastoral e professores de ensino religioso do Claretiano Rede de Educação se reuniram para discutir novas diretrizes da ação pastoral claretiana, presente nas unidades do Claretiano em todo o país. Nós pensarmos um trabalho em termos de ação pastoral, porque como é uma entidade confessional, ela segue um santo da igreja, que é Santo Antônio Maria Claré. Então a ideia é fazer com que nessas unidades a gente tenha um trabalho que se preocupe, né, com o ser humano dentro dos princípios cristãos, dos princípios éticos, né, e que são parte também do carisma claretiano. Então esse encontro basicamente é uma primeira iniciativa que nós estamos tomando para tentar fazer um processo de unificação do trabalho.
Uma das discussões desse encontro foi a importância e a capacidade que o ensino religioso tem para a vida dos alunos. Por isso, a necessidade de encontrar uma única linguagem em todas as escolas, além da ideia de fazer cada vez mais atividades. É importante porque temos uma linguagem em rede, nós temos um carisma comum a todos, que pretende olhar com muito cuidado aos nossos alunos, à nossa comunidade educativa, e entender que o nosso colégio ele existe como meio de evangelização. As atividades que nós realizamos, ela envolve o ensino religioso, que no caso é todo um trabalho que nós estamos fazendo agora, até para pensar no material didático, e na questão da pastoral, é pensar de fato ações, né, que envolve formação, que envolve atividades na linha de projetos sociais. Então é um conjunto de ações, né, que estão sendo pensadas, algumas já desenvolvidas e outras que serão propostas. E a unificação não fica apenas na questão do ensino, mas também com relação às redes sociais da pastoral, que juntas podem deixar a marca ainda mais forte. Na ação pastoral a gente quer realmente fazer com que ela se torne cada vez mais efetiva. Até para isso a gente tem toda uma proposta, né, de unificação do site, de fazer um trabalho no Facebook, enfim, fazer com que nas redes sociais a gente mostre também o nosso rosto, né, a nossa cara, enquanto aquilo que expressa o projeto educativo do Claretiano Rede de Educação. O Claretiano, como rede de educação, está sempre preocupado na capacitação da sua equipe diretiva, como também preocupado em inovações. Então hoje está acontecendo um dia de reunião de treinamento e tomada de decisões do grupo de professores e diretores na área do ensino religioso dos colégios claretianos do Brasil, que são 7. Então isso é importante porque é sinal de que somos uma rede, que estamos trabalhando juntos e que estamos buscando sempre inovações na área educativa. Acho que hoje mais do que nunca é mostrar isso, que as forças unidas, né, que os mesmos objetivos dão resultados melhores. Com certeza, semeando desde o começo, os frutos lá no futuro serão excelentes. São ótimos trabalhos esses que a gente sempre gosta de mostrar. Pois bem, o programa Conexão faz um rápido intervalo. No próximo bloco a gente continua falando sobre a congregação de Madre Leônia. Tudo isso daqui a pouco. I once was lost, but now. Programa Conexão de volta, e como nós já falamos no bloco anterior, estamos aqui na capela do Colégio Puríssimo, em Rio Claro. Contamos um pouco da história das Irmãs do Imaculado Coração de Maria e também da pastoral do Claretiano, colégio que faz as discussões sobre os temas a serem tratados para os estudantes. A gente continua falando de Santo Antônio Maria Claret, só que dessa vez é para falar mais da história do santo. Chamamos a participação do irmão Eli Vaz Diniz. Nesse mês de setembro, em que celebramos o mês da Bíblia, falar de Santo Antônio Maria Claret, precisamos lembrar porque que a Igreja Católica celebra nesse mês. É que no dia 30 desse mês, celebramos São Jerônimo, que foi o santo que dedicou a sua vida inteira a organizar a Bíblia na língua latina, tal como nós a conhecemos. Santo Antônio Maria Claret foi esse homem apaixonado pela palavra de Deus. Ele que trabalhou intensamente no século XIX, levando a palavra através de seus escritos. Foram 144 livros, na maioria deles dedicado à santa palavra de Deus. Eu fico imaginando, e nós hoje, com tantos meios de comunicação ao nosso dispor, como nós estamos vivenciando a palavra de Deus. Nesse mundo carente de Deus, precisamos ser como Santo Antônio Maria Claret, levar a palavra de Deus, que é a palavra que gera vida, programa o amor na família, leva o conhecimento, o esclarecimento, para que nós possamos, de fato, viver um pouco mais como Claret, a palavra de Deus. Que, a exemplo de Claret, nós possamos ser essas pessoas capazes de anunciar
o reino de Deus, que é o reino da paz, do amor, da justiça e da fraternidade. E você acompanhou na semana passada todo o início da história da congregação de Madre Leônia, aqui no Brasil e também no mundo todo. Hoje a gente fala sobre próximos passos e etapas importantes que estão por vir. A cidade de Londrina ficou pequena e o Brasil também não foi bastante para a missão. Assim como Madre Leônia veio ao nosso país, a congregação quebrou fronteiras. Ela está presente em 18 nações espalhadas pelo mundo. E sempre nesse trabalho, né, de evangelização e atendendo também as obras de misericórdia, vamos dizer, né, corporais, espirituais, sobretudo com os mais pobres ou aquelas pessoas que são mais necessitadas, porque às vezes tem lugares que não são tão pobres, como é o caso, por exemplo, da Austrália. Mas você trabalha com quem lá? Você trabalha com os idosos, com os imigrantes, né? Você trabalha com evangelização. Então, tem lugares assim que você tem outro tipo de pobreza, né? Que não é só a pobreza material, tem outros tipos de pobreza que a gente também tem sempre uma atenção. Porque a Madre sempre dizia para nós, vocês têm que ver o pobre mais pobre, o mais necessitado, segundo as realidades, né? Segundo as necessidades de cada lugar, de cada povo. Então a gente é um pouco atenta e sensível a essas necessidades. O reconhecimento da história é claro, mas ainda tem uma etapa importante que está por vir. O Vaticano começou a analisar o pedido de beatificação de Madre Leônia. O processo foi aberto, inspirado em inúmeras histórias de graças alcançadas. É muito comum pessoas que receberam graças de, assim, que elas consideram milagres, como é o caso de um senhor aqui de Londrina, que hoje ele é até vereador aqui na cidade de Londrina, recebeu um tiro no coração, né, e ele, a família toda considera um milagre, uma vez que foi colocada uma relíquia da Madre e ele hoje está vivo e ele está, né, trabalhando normalmente, é pai de família, tudo. Tem um outro senhor que também é um milagre, que a família toda considera um milagre, que também estava já desenganado, né, com os órgãos já todos, né, não funcionando mais, e que graças a Deus, né, depois da intercessão da Madre Leônia, ele também já está perfeito, né, são milagres assim, e graças, são muitos, e a gente sempre anota e entra no processo, né, de beatificação da Madre. Muitos objetos da época continuam guardados e disponíveis para a visitação dos fiéis. Esse, por exemplo, é o quarto onde dormia Madre Leônia. Ele está da mesma maneira que ela deixou no dia do acidente em 1980. Aqui ao lado, o escritório com vários objetos pessoais e mais adiante, a biblioteca. No espaço continuam todos os livros que ela tanto gostava de ler. Uma mulher ao mesmo tempo que viveu na bondade, na alegria, né? Toda a sua vida foi assim marcada por essas virtudes da bondade, da alegria, mas também é essa mulher que foi missionária, corajosa, audaz, né? Que não tinha barreiras nem dificuldades quando se tratava de anunciar e de servir, né? E isso ela fazia com muito amor, com muita dedicação, mesmo diante dos desafios, dos sacrifícios. Então eu queria dizer assim para vocês, olha, vale a pena a gente viver para Deus, vale a pena a gente viver para os irmãos, sobretudo para aqueles que sofrem, e ter essa mulher, Madre Leônia, como um exemplo, um testemunho, um modelo, né, dessa vida doada para Deus e para os irmãos. A gente fica muito feliz em poder compartilhar com vocês essa história e também pela receptividade que tivemos de toda a congregação lá em Londrina. Da gente aqui do programa, um muito obrigado e até uma próxima oportunidade. E olha, a gente vai falar agora sobre o Papa Francisco, porque mais uma vez trazemos a palavra do Pontífice e também as reflexões. Solo l'amore dà senso e felicità alla vita. Spendere i propri talenti, le proprie energie, il proprio tempo solo per salvare, custodire e realizzare se stessi conduce in realtà a perdersi, ossia
a una existenza triste e sterile. Olá, estimados irmãos e irmãs, estamos iniciando o mês de setembro, mês dedicado à Palavra de Deus. Acabamos de encerrar o mês de outubro, que foi dedicado às vocações. A igreja nos chamou a esse comprometimento do chamado, né? Todos nós que estamos aqui no mundo é porque nós respondemos a Deus com a nossa própria vida, que é o dom, é um presente. E o mês de setembro se constitui esse mês em que nós somos chamados a interiorizar a palavra de Deus, a colocá-la em prática em nossas ações. Não à toa, São João, o escritor do quarto evangelho, nos diz isso, né? A palavra se fez carne e habitou entre nós. Essa palavra é o próprio Jesus Cristo feito homem. Nós acabamos também de ouvir as palavras do Santo Padre, o Papa, que diz que o amor é o único que dá sentido pleno à nossa vida, à nossa existência, é o que nos traz felicidade, é o que nos traz realização. E o caminho que Jesus realiza durante a sua vida, junto com seus discípulos, junto com as pessoas que estão ao seu redor, é um caminho de amor. Jesus não exclui absolutamente ninguém, mas deseja acolher todo mundo, e quando ele sente as injustiças deste mundo, ele tenta fazer uma reflexão, e aí nós temos todo o Evangelho que nos coloca isso, né? Jesus quer recentralizar o ser humano na vivência daquilo que é importante, daquilo que é essencial. Muitas vezes a vivência desse amor nos leva também ao caminho da cruz, mas a cruz é apenas um meio para um bem maior, que é a ressurreição. Possamos então deixar de lado os nossos pensamentos mundanos e abraçar aquilo que é de fundamental na nossa vida, a vivência do amor, que se expressa na caridade, na solidariedade. Desejo a você que nesse mês de setembro você possa buscar, compreender, ler, meditar a palavra de Deus, e também que desça sobre tua casa, tua vida, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Sendo assim, o programa Conexão de hoje fica por aqui. Já sabe, para rever este ou outros programas, basta acessar o nosso site, o tvclaré.com. Temos um encontro marcado na próxima terça-feira, a partir das 2 da tarde. Tenham todos uma excelente semana e aquele velho recado: amor e espalhe gratidão. Até mais.